Olá pessoal, vamos dar continuidade sobre a integração por partes, usando a técnica tabular. Em que consiste? Vamos ver aqui rapidamente uma introdução sobre essa técnica tabular. Me sigam aqui. Estão observando que aqui temos uma tabela de duas colunas e aqui a fórmula de interação por partes, certo? Então, na primeira coluna e na primeira linha, estamos observando a função f. Faz parte de quê? Da função f que você está escolhendo. E a outra função que sobrou, ou que acompanha a função f, vai aqui, na segunda coluna, na primeira linha. Agora, continuando na segunda linha, na primeira coluna, que se faz? Você deriva, certo? Eu tenho aqui este símbolo. Na primeira derivada, e aqui você integra. Na segunda coluna você integra. Bem, até aqui temos duas linhas. Isso significa que é a primeira vez da integração por partes. Por quê? Observe na fórmula. Aqui está a integral original, certo? O f está aqui, a função que acompanha f está aqui, e este produto estamos observando, f vezes g, que o mais aqui na frente está sobreentendido positivo. Então, de onde veio? Olha, é o produto, não? Em forma que esta seta me está indicando, em forma diagonal, me está indicando o produto de f e g. Entenderam? Aqui. E aqui está o mais. Este menos que está aqui, olha, coincide com este menos. Por isso, se coloca alternados, mais, menos, mais. Não? Bem, esta integral deste novo integrando. De onde vem? Olha, esse produto, na segunda linha, a seta horizontal está dizendo o produto desta derivada de f com g. Olha aqui, coincide. Então, esta seria a tabela, a técnica tabular, não? Sem usar o símbolo, não? Que está aqui de integral, tudo isso somente usando a tabela e duas colunas. Ok? Então vamos aqui no quadro ver um exemplo o que significa esta técnica. Ok? Então vamos ver aqui. Estamos observando aqui uma expressão, ok? Aqui temos x² menos x dividido por exponencial de 4 menos x. Como resolvemos isso? Deveria ter uma expressão, não? Dá para fazer interação por parte? Sim. Só que estamos observando a função de exposição está no denominador. Ele poderia ir aqui, né, multiplicando a esta expressão algébrica, a este polinômio de grau 2. Como? Essa polinomial x² menos x, fazemos entre parênteses. E este exponencial, colocamos aqui. Lembra-se que quando ele sobe, não, aqui multiplicando, não, a esta expressão, ele sobe com signo trocado. Se aqui tem 4 menos x, seria assim na frente, menos 4 menos x. Ok? Certo? Ou podem organizar aqui. Organizar seria dessa forma. X² menos x seria menos com menos mais x e menos 4, diferencial de x. Ok? Então já temos uma forma de usar a tabela, né? Certo? Então vamos lá rapidamente. Então, como podem ver aqui, fazemos isto, né? Separamos este e este. Ok? Este seria nosso f e este seria nossa derivada g. Então, você que faz? Vamos fazer aqui, né? Aqui coloca o x² menos x e aqui o exponencial x menos 4. Certo? É que isso aqui, na primeira coluna você deriva 2x menos 1 e aqui integra. Como é uma função exponencial, a integral é a mesma. Certo? Seria x menos 4. Novamente derivamos, dá 2. E aqui integramos a mesma expressão. E aqui derivamos 0. E aqui integramos. Ok? Então, essa seria a técnica tabular. E já está pronta a resposta.
assim. Então a resposta como seria? Se dá para chegar aqui, você primeiro, o sinal alternado, mais, menos, ok? Então seria assim, a integral deste que está aqui, vou chamar I, ok? A integral deste, vou chamar I, assim, que seria igual o produto, assim, não? Não? O primeiro expressão da primeira coluna com a segunda expressão da segunda coluna, ok? O produto seria x quadrado menos x e x menos 4, ok? E este mais está aqui, certo? Então, e aí, o que mais que sigue? Menos, este menos, aqui vou colocar menos. Atenção, então vamos rapidamente. Se você fica até aqui, somente essas duas linhas, então você teria aqui uma horizontal, não? Aqui, uma horizontal. Se você não quer parar aí, então vamos colocar que menos, horizontal significa integral, de que? De esta função, 2x menos 1 e x menos 4 diferencial de x. E como podem ver, precisa novamente interação por partes, não? Até aqui seria, todo isto é a primeira vez, ok? Só que precisamos fazer novamente. Então, okay, então finalmente, isso significa que, continuando, não? Você cancela esta. Seria menos, agora produto deste com este, seria menos 2x menos 1 exponencial de x menos 4. E este, não? Mais 2 vezes x menos 4. Terminamos, porque aqui, se você vai em sentido horizontal, a integral deste é uma constante, não? Com esta constante já está incluído, não? Então seria a resposta, como podem ver, já usando a técnica tabular, ok? Muito bem. Está aí? Certo. Então vamos continuar. Copiaram? Pode você voltar novamente a ver o vídeo. Então vamos lá. Aqui fazemos agora este cálculo de esta integral de x mais 1 de logaritmo de x quadrado diferencial de x. Como se resolve? Também por técnica tabular, certo? Só que aí temos que ter cuidado da escolha de f, certo? Porque se este for f, não? Este for f e este for o g', se você integra esta função, já fica complicado. Então, não tem jeito. Então, em resumo, quando aparece o logaritmo natural que está aqui, o ln, você que faz? Só que na literatura sempre aparece este, não? Assim, não? F e g' x. Ou assim, u de v. Ok? Aparentemente F está no primeiro, o U está no primeiro lugar desse integral. E aqui aparece o x mais 1 no primeiro lugar. Mas, pela prática, você também pode perguntar, dá para entender isso assim, né? Logaritmo de x quadrado de x mais 1 de x. É o mesmo, não? Então, agora sim, você identifica este f e este seria nosso g derivado. Então, novamente, fazemos nossa tabela aí, que fazemos assim, colocamos o logaritmo de x quadrado e x mais 1, ok? A derivada deste, que seria o x quadrado, vai no denominador, e o resto da cadeia, derivada de x quadrado, 2x, e simplificando dá 2 sobre x, ok? 2 sobre x. E aqui, integrando, seria x mais 1, tudo, não? Ou também, se deseja o x quadrado sobre 2, concorda? Poderia ser assim. Ou também pode fazer x quadrado, o primeiro termo, sobre 2, mais
x. Então, até aí, vamos fazer a primeira vez. Por quê? Aqui é mais, aqui é menos. Assim e assim. Então, o que significa? Você vai fazer isso, não? Esse que está aqui, vamos chamar de este, seria igual ao produto do logaritmo natural de x quadrado vezes x quadrado sobre 2 mais x, ok? Menos a integral de que? Do produto desses dois. Seria x quadrado sobre 2 mais x vezes 2 sobre x diferencial de x. Ok? Então, por que fiz isso? Te lembras em outros exemplos? Poderíamos estar derivando várias vezes aqui, integrando também várias vezes aqui, mas a vezes não é necessário, porque observen aqui, se lembra que esta nova integral tem que ser simples, e é simples integrar, certo? Sim, porque observen, se você multiplica estas 2 sobre x aqui, que sobra? Então, vamos lá. Este daqui menos esto. Nos concentramos somente en esta integral, ¿ok? Sería aquí, si me disculpen, colocar aquí, ¿qué sería? La integral. Vamos a apagar esto para no atrapalhar la visualización. Vamos aquí acima. Aquí sería la integral de que multiplicando 2x, 2 sobre x vezes x cuadrado sobre 2 da x, ¿ok? Mais x vezes 2 sobre x, 2. Diferencial de x. Estão observando que virou simples. E aí, integrando esse, que dá x quadrado sobre 2 mais 2x. Ok? Então, finalmente, seria logaritmo de x quadrado vezes x quadrado sobre 2 mais x menos x quadrado sobre 2 menos 2x mais uma constante de integração. Ok? Isso seria por hoje sobre esse tema.